Fala pessoal, tudo certo? E aí torcedor gremista? Nesse vídeo, nesse conteúdo, eu quero conversar com vocês sobre contratações e sobre possibilidades de saídas. São especulações, no momento nada concreto, porém está surgindo, então estou trazendo para vocês aqui no canal. No caso é sobre o Rafinha, lateral direito do Grêmio, que a princípio é sondado pelo São Paulo. O São Paulo perdeu o lateral direito Daniel Alves e a princípio o nome que está surgindo na direção do São Paulo para substituir seria o do Rafinha. Então existe a possibilidade da saída do lateral direito / lateral esquerdo, Rafinha, do tricolor gaúcho. E é claro, sobre as contratações, as possibilidades de reforços. Vamos conversar sobre Everton Cebolinha e sobre Anderson Talisca. Eu quero dar todos os detalhes a respeito dos três atletas, Rafinha, Talisca e Cebolinha. Então vamos lá para mais detalhes, as últimas notícias do Grêmio para você, torcedor gremista. Bom pessoal, tem alguns avisos, aqueles mesmo de sempre. Eu quero que você se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito, deixe o like no vídeo se gostar do conteúdo que estou trazendo para você, ative o sininho, me segue lá no Instagram, o link da minha rede social vai estar aqui na descrição. Se você tiver uma marca, divulgue com a gente nos vídeos, assim vai crescer a sua loja, enfim, o que você tiver para divulgar. Tem mais informações na descrição do vídeo também. Bom, e a respeito dos conteúdos que eu produzi para você, muitas pessoas questionam por que você só fala de contratação, de reforço e de jogadores que vão deixar o Grêmio. Gente, eu acredito que eu já falei bastante sobre o momento do Grêmio, porque eu produzi um conteúdo falando sobre o momento do Grêmio e uma das consequências era a possível demissão do Marcos Serma. Ou seja, naquele conteúdo eu falei sobre o péssimo momento do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Produzi também um conteúdo falando sobre o Felipão e a possibilidade de saída dele. Isso reflete o péssimo momento do Grêmio. E também citei as possibilidades de substitutos. A mesma situação. Falei que o Campaz deveria ser titular do Grêmio, porque é o jogador que pode mudar um jogo e vendo a situação do Grêmio, a gente precisa de protagonistas. Então, por isso, eu citei o Campaz, que é necessário ele ser titular, que é necessário ele jogar. Isso reflete também o momento do Grêmio. Sem citar o departamento médico, do Jeromel, do Kahneman, que são jogadores que estão fazendo falta, porque o Grêmio está jogando mal. Precisamos, no caso, então, de líderes. Então, acredito que eu falei sobre o momento do Grêmio, porque eu citei o departamento médico, eu citei a direção do Grêmio, no caso, o Marcos Serma e a possibilidade de demissão, citei também o Felipão, a comissão técnica. Então, de certa forma, eu produzi um conteúdo falando sobre o momento do Grêmio. Agora, eu acho necessário a gente falar sobre reforços, sobre possibilidades de saídas. Sobre reforços, nesse vídeo específico, vamos conversar sobre Anderson Talisca e Everton Cebolinha. E sobre possibilidade de saída, eu quero conversar com vocês sobre o Rafinha. Vamos lá, vamos então para o vídeo para mais detalhes sobre esses três atletas. Eu quero começar o vídeo com mais informações sobre o Rafinha. Rafinha é lateral direito de origem, mas hoje, por exemplo, contra o Cuiabá, que é jogo de suma importância, que eu estou apostando no Grêmio literalmente, apostei que o Tricolor vai vencer esse jogo, porque assim pode sair do Z4, então acredito no Grêmio, acredito na vitória, e para esse jogo em específico, o Rafinha deve jogar na lateral esquerda, mas por ofício ele é lateral direito, e a princípio o São Paulo quer a contratação do Rafinha, tendo em vista que eles perderam o Daniel Alves, para essa posição, lateral direito. Então está surgindo dentro dos bastidores, está circulando algumas informações que o Rafinha poderia ser um novo reforço do São Paulo, porque o São Paulo avalia de forma positiva esse nome. Porém, o Rafinha já citou que quer permanecer aqui no Grêmio. Ele ainda não renovou o contrato com o tricolor gaúcho, está livre no mercado, no caso está livre para assinar um pré-contrato com quem ele quiser, e por isso está chegando especulações de São Paulo, de Flamengo e de outros times. Na realidade, o contrato dele vai até 31/12/2021. Então ele ainda não renovou o contrato com o Grêmio, porém não está negociando com nenhum outro clube. Mas está chegando propostas, sondagens, que nesse caso é do São Paulo. Pode ser mais uma novela? Pode sim, mas no momento o capítulo que a gente tem é simples e curto. O São Paulo perdeu o Daniel Alves e o nome citado, cogitado para substituir
é o Rafinha. O Grêmio tem interesse de permanecer com o atleta e, a princípio, o Rafinha tem interesse de permanecer aqui no Grêmio, porque aposta muito para a próxima temporada. Porém, está chegando proposta de Flamengo, de São Paulo e de outros times. Ok? Sobre a situação do Rafinha, é isso. Tem a possibilidade dele deixar o Grêmio, mas também existe a possibilidade dele permanecer aqui no tricolor gaúcho. Ok? Falamos sobre o Rafinha, agora vamos conversar sobre Anderson Talisca e Everton Cebolinha. Eu quero começar falando sobre a possibilidade do retorno do Everton Cebolinha. Everton Cebolinha, criado no Fortaleza, depois veio para as categorias básicas do Grêmio, subiu para o profissional, chegou na seleção brasileira, estava se destacando de fato com a camisa do Grêmio. Chegou proposta do Milan, chegou proposta de times ingleses também, chegou proposta do Benfica e acabou que o Grêmio negociou ele para a Europa, mais especificamente para Portugal, no time do Jorge Jesus. A grande aposta do Benfica era o Jorge Jesus e as suas contratações. E dentro das contratações que o Benfica fez, o Everton Cebolinha estava dentro delas. Porém, ele não respondeu à altura dentro do campo. Ano passado, o Everton Cebolinha foi ameaçado de morte pelos torcedores do Benfica porque não estava jogando bem. Ameaçaram a família dele, ameaçaram o jogador, estava uma situação caótica. O Grêmio, analisando isso, tentou uma proposta de empréstimo. Porém, o empresário do Everton Cebolinha recusou a proposta porque seria um passo atrás na sua carreira. Então, naquele momento, o Grêmio chegou a tentar, mas não passou nem da parte da aceitação do atleta, do representante, do empresário. Então, nem chegou isso para a direção do Benfica naquele exato momento. Mas houve a possibilidade, ok? Esse ano, ele de vez perdeu espaço. Não é mais titular no Benfica e vai ser negociado. A direção do Benfica já comunicou que para vender o jogador é 40 milhões de euros. Esse valor estratosférico. É impossível o Grêmio ou qualquer outro time da América do Sul pagar 40 milhões de euros. Ou seja, comprar o Everton Cebolinha é impossível. Agora, uma proposta de empréstimo poderia ser viável. Então, quem sabe, se o Grêmio fez isso ano passado, poderia agora pensar em enviar uma proposta de empréstimo novamente ao Everton Cebolinha, ver se agora ele aceita, ele, empresário, representante, enfim, se ele aceitar, leva isso para a direção do Benfica e tenta o empréstimo do Everton Cebolinha de 1 ano, 2 anos, enfim, o que for negociado, ok? Por empréstimo é viável, compra impossível. Então existe essa possibilidade de contratação, de reforço e de retorno do Everton Cebolinha. Difícil? De fato, super difícil, mas existe a possibilidade, ok? Sobre o Everton Cebolinha era isso. Agora vamos conversar sobre Anderson Talisca. Para você que não conhece o Talisca, ele é uma cria da base do Bahia. Ele jogou muito pouco aqui no futebol brasileiro, mas tem muita qualidade técnica. Jogou na China, jogou na Europa, em times menores. E de fato está sobrando. Jogou, por exemplo, na Turquia, no Besiktas. Besiktas, clube que está jogando a Champions League. Então ele teve sim a sua significância fora do país. E é um jogador cobiçado por Palmeiras, Atlético Mineiro, até o Grêmio já deu uma olhada, enfim, o Flamengo também. Então os times grandes do Brasil estão de olho no Talisca, porque ele está com 27 anos de idade e pode fazer duas funções dentro de campo. O meio ofensivo, ou seja, jogar na função ali do Campaz, do Jean-Pierre, jogar centralizado, jogar atrás do centroavante, mas também pode fazer uma função pelas pontas, ou seja, na ponta direita ou ponta esquerda. É um jogador bem versátil, principalmente no setor de meio de campo, poderia ser um bom reforço para o Grêmio. Anderson Talisca atualmente está jogando na Arábia Saudita e quer rescindir o seu contrato. Se ele conseguir essa rescisão de contrato com o Al Nassr, clube da Arábia Saudita, aí ele fica livre no mercado. Com 27 anos de idade, quer retornar ao futebol brasileiro. Então existe a possibilidade, ok? Se ele conseguir rescindir o seu contrato na Arábia Saudita, vai estar sem clube, sem vínculo, pode assinar com quem ele quiser. Aí o Grêmio pode entrar na jogada e buscar a contratação de Anderson Talisca, meio ofensivo ou atacante em geral. Ok? É uma possibilidade, um jogador que está sendo citado, mas como eu citei, precisa conseguir a sua liberação na Arábia Saudita. Se conseguir, aí tem um novo capítulo a respeito desse atleta. Mas enfim, essas informações sobre as duas possibilidades de contratações,
Anderson Talisca, Everton Cebolinha, sobre a possibilidade de saída do Rafinha. Galera, se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho, me segue lá no Instagram, divulga essa marca aqui, veja outros conteúdos que eu produzi, enfim, toda aquela situação que eu já pedi para vocês. Até a próxima e fui!